O mercado de Brasília gráfico insiste em ser carésimo. Ele quer acompanhar o pique dos aluguéis de Brasília. O que acontece? Quando eu cheguei na Patuá, eu recebi... Para você ter uma base, a publicação que eu faria aqui, eu fiz lá por menos 40% do que eu faria aqui, primeiro. Segundo, o lucro é todo meu. Ele não me pediu nem 1% disso aqui. Terceiro, ele me deu 5, 6 provas desse livro. Quando eu dizia assim, mas eu não gostei daquilo ali que estava na página tal. Ele trocava para mim. Ficou amigo, a gente troca figurinha, falei com ele essa semana até. É um cara com uma proposta de colocar no mercado. E outra coisa, não é assim, pagou, publicou, não. Ele faz uma pré-seleção e diz, eu gostei disso, daquilo. E é um cara que faz. Eu sou uma mulher de 55 anos, fazendo crônica, contos, e ainda vou lançar uns poemas também. O Eduardo, ele é editor. Exato. Mesmo. Ele faz edição. Ele faz a edição. E ele publica um menino de 18, que o João Paulo Reguezel, quando publicou, ia fazer 19, e ele publica gente mais velha do que eu, publicou agora uma outra pessoa. Ele faz o que o mercado editorial norte-americano faz, ele distribui. Ele distribui, ele agencia coloca as pessoas através de divulgação, e ele explica para a Cíntia como ela faz a divulgação e a venda. Como é que eu vou fazer, onde que eu posso ir, e ele já coloca para mim lá. Ele colocou em São Paulo meu livro, antes de eu ter entrado em qualquer lugar aqui, eu tinha conseguido já entrar no site do Maynard, que ele colocou lá, ele colocou por lá. E ele é um cara muito articulado, por isso que ele falou, você não dá nada, aparentemente é o rolo, é doidão e tal. Mas ele é um cara super antenado, inteligentíssimo, um sonhador, e tinha que ser, né, para fazer uma proposta dessa. Ele faz a coisa pela ideia, pela vontade de divulgar literatura. Só para você ter uma base, no final de cada livro, de cada autor, ele pede que a gente diga o que é o nosso patuá. Você pode usar desde o ano do seu nascimento até uma bonequinha que sua avó te deu quando você tinha 3 anos e fazer algumas linhas. Então, eu só queria pedir licença para ler aqui. No meu caso, eu falei, posso fazer o ano? Ele falou, pode. Eu falei, tem algumas coisas importantes. Então, ficou assim. Ano 1957. Lúcio Costa vence o concurso de projeto urbanístico da nova capital. É Brasília embrião, sonho de Dom Bosco. Capital do terceiro milênio, amuleto da integração nacional. Ano 1957. Eu desembarco neste mundo, trazendo o meu amuleto no dia 13, que é o meu dia de nascimento. Então, assim, todos os livros de autores da Patuá têm isso. É uma marquinha, é uma coisa. E ele pede para você botar o que é você nesse pedacinho ali. Para o escritor que está vendo a gente, então, primeiro, na Patuá há uma pré-seleção. Primeira coisa. Segunda coisa, o Iemini coloca para mim, e você colocou também, que o Eduardo ele orienta o escritor onde ele pode, por exemplo, lançar seu trabalho no Brasil. Então, você lançou numa livraria aqui por orientação dele. Eu lancei no Carpe Diem, na realidade, né? Mas ele já me falou 2 vezes que a hora que eu quiser, ele marca para mim para eu lançar em São Paulo. Muito bom. Ele está só esperando eu dizer, vou sim, e ele ainda brincou, não vou pedir o teu livro autografado agora, botou outro dia para mim, porque você vai autografar ele para mim aqui em São Paulo. E ele é um amigo, é um amigo. Além da pré-seleção, você, para o escritor de Brasília, você que avaliou e pesquisou o mercado de impressão de livros de Brasília, é caríssimo. Nossa, e outra coisa, viu, Anã? Esqueci de falar o principal. Rapidinho, não é a questão de ser mais caro, que podia ser mais caro. É a qualidade. Me pediram mais caro num livro sem orelha. A qualidade do papel, para quem não está vendo. O sujeito que bolou a capa é por conta dele, a revisão é por conta dele, os marcadores são por conta dele, não entram no preço. Ele entrega um minutinho. Um marcador do livro, ele dá. E essa capa do Leonardo Matias, que é um cara... O cara é tão bom que ele está na final lá do metrô de São Paulo, quem vai pintar o metrô de São Paulo. Eu tinha dito, só para vocês terem uma base de como é o cara, eu tinha dito, conversando com o Eduardo, hein? Apesar de eu ser uma pessoa de 55 anos, eu não sou uma pessoa certinha. Eu não sou uma mulher de borboletinhas e laços na capa. E falei isso uma vez, falei 2. Eu falei, a tendência, né? As pessoas têm... No meu primeiro livro eu tive problema, tem uma flor, não é? Tinha uma florzinha na minha capa, eu tive que lançar. O primeiro livro dela? É horrível. Tem nada a ver comigo. Tem uma flor e uma aura. Uma flor e uma aura colorida. Jesus. Enfim, horrível. Eu falei isso, não falei? Aí, o que acontece? Quando o cara chega com esse cais torto,
que não dá para lugar nenhum, que é essa a interpretação. Um cais completamente de madeira velha, mas uma madeira vibrante, uma madeira que ainda dá para você caminhar por ela. Falei, abri a boca. Falei para o Eduardo, falei, chorei pra caramba. Porque isso sou eu. Eu sou exatamente esse cais velho, mas pode caminhar por mim que eu sou segura. Eu sou colorida. Eu não sou uma pessoa em preto e branco, embora eu adore o preto e branco. Pergunta. Eu já li todos os seus textos que eu tive acesso. Pergunta dupla. No que o desafio dos escritores te ajudou? Total. Calma. E segundo, quais são os suas leituras preferidas da sua vida? Deixa eu só, antes da gente entrar nesse tema, que está feita a pergunta e a gente já guardou, que aí a gente entra para descarregar o texto, né? Mas eu queria perguntar, rapidinho, lança no Carpe Diem, Eduardo já deu toque sobre São Paulo, e assessoria... nós não temos mais no Brasil, temos o Prosa e Verso no Globo, temos o Leituras com Maurício Melo Júnior, programas de literatura, nós temos pouquíssimos, cadernos literários, muito poucos. Como é que é feito o processo de divulgação? A Patuá auxilia ou você mesmo? Se eu pedir, se eu ligar e falar, Eduardo, tem um determinado veículo que eu estou com dificuldade de entrar, e ele tiver, e claro, ele tem como entrar, ele coloca. Com certeza. Não vai custar absolutamente nada. Ele não vai me cobrar assessoria, não. Mesmo você não tendo ganho prêmios... Não, não é isso. Você acha que o jornalista... Nada disso. Eu estou falando assim, o editor... Eu sou jornalista. Não, estou falando do Eduardo. Não é isso. A praia do Eduardo não é se você ganha prêmio. Se você ganhar prêmio, oba. Ele está começando, tem 2 anos a editora. Não deixou eu terminar. Eu só estou falando agora de imprensa, eu não estou falando mais de Eduardo. Mas a Cintia já ganhou um monte de prêmios. Não, mas eu estou falando agora só de imprensa. Tá? A imprensa, por exemplo, para ela dar um espaço... Você saiu no Leituras, não saiu? Do Maurício Melo Júnior? Hoje, curiosamente, eu saí na coluna social da Jane Godoy, do Correio Brasileiro. Isso é muito interessante. Mas o Maurício já fez uma entrevista com você. Tá? Mas o Maurício não faz muitas entrevistas com os escritores independentes. Ele me falou isso, que ele é um amigo pessoal meu. Você está entendendo e tal. A minha pergunta é... os editores de cultura do Brasil... Tá? Quando eu falei do Eduardo, é só o setor de imprensa da Patuá. Não estou falando mais do Eduardo. Estou falando do seguinte. Para o seu livro, se ele estiver numa prateleira com a lombada, é pior do que se ele estiver numa vitrine de frente. Porque a própria capa atrai um monte de coisa. A lombada é complexa. Vamos dizer, tem muitas lombadas. Aí, a minha pergunta. O que ajuda a destacar seu livro é a imprensa. Tá certo? É a divulgação em blogs. Tem 2 cantoras, chama Lula e Lucina, elas cantavam juntas, hoje não cantam mais. E uma vez, há uns 4 anos atrás, ou 5, elas me disseram, Nandi, a gente não precisa mais da Rede Globo. A gente hoje tem, na época era o Orkut, os blogs e tal. A minha pergunta para você é o seguinte, você acha que seu livro, dentro da possibilidade de tantos cadernos literários já foram extintos, hoje tem pouquíssimos, mas vamos lá, o Correio abre um espaço ali, um boxezinho, apesar das colunas sociais sempre serem no caderno de cultura, sempre, todo o país é assim, você entende? Se ele saísse na mídia, mesmo a lombada estando aqui, a pessoa vai buscar o livro X da Cíntia. Tá? Então, é lógico que um livro, ou qualquer veículo, CD, ou uma exposição de quadros, precisa de mídia. Então, como é que você... quando eu falei dos prêmios, é porque quando a gente ganha um prêmio... Aí você fala mídia, um jabuti, uma coisa... A mídia, ela... Que aconteceu o que aconteceu agora. Um jabuti, eu queria ganhar o Portugal Telecom. Sim, eu também. Não, beleza. Mas o que eu estou te perguntando é... Não é melhor? A mídia, Brasília é uma festa. A mídia, ela vai divulgar seu livro? Tem alguma possibilidade ou você é jornalista? Existe uma possibilidade dela divulgar, mas deixa eu te falar uma coisa aqui. É porque tem se formado um mercado, eu não quero chamar de paralelo nem de alternativo, porque, infelizmente, as palavras paralelo e alternativo têm tomado um sentido errado no Brasil. Existe um mercado que... Eu adoro paralelo e alternativo. Eu também. Então, o que acontece? Com base no meu primeiro livro, eu conheci... E o Desafio dos Escritores do Núcleo de Literatura do Marco Antunes, que te mandou um abraço, agradecer, está em Goiânia, no Hotel Caixa Descansante, que não podia vir por isso.
Bem, em razão do Marco Antunes, do Núcleo de Literatura, dos Desafios dos Escritores, comecei a escrever aos 50 anos, 5 anos atrás. A partir disso, comecei a me testar em todas as coisas. Hoje estou terminando, por exemplo, hoje terminei monólogos ingleses. Estou até então na frente e vamos ver o que vai acontecer. Foi. Eu escrevia texto, projeto, porque eu sou de comunicação. Escrevia projeto, mas não escrevia conto, crônica. Aí eu falei, e era lá da casa, apareceu na revista da casa nossa lá. Falei assim, uma coisa, procura-se 8 escritores que estejam a fim de participar de um concurso de contos. Falei, estou lá. Primeira vez que não deu 8, fomos 19, terminei em 5º. Falei, ó, que bom. Aí o segundo de crônicas, falei, não é minha praia. Terminei em 3º. Falei, isso é uma coisa. Aí fui indo, fui me animando, né? E aí eu comecei a ir para fora. O que acontece? Eu fui finalista do prêmio Asa Bessa de Contos em 2009. Aí fui indo e me testando mais. O que aconteceu de interessante é que, no meio do caminho, eu conheci uma portuguesa chamada Fátima Soares. Tomara que ela esteja por aí. A Fátima é uma criatura de 64 anos que acaba de ganhar o FENAC de Literatura de Portugal. Dos Desafios dos Escritores. Oh, yeah. Ela é engenheira. Enfim, para você ter uma base, como o negócio é bom. Você conheceu o César Veneziani? Sim, imagina, adoro. Foi um dos primeiros a ele entrou no Bar do Escritor, começou a escrever. Aí, e lançou o livro dele que eu tenho. 2 livros ótimos. Neblina, exatamente. E a profissão dele é operador de... Vai vendo. Operador de reator nuclear. Reator nuclear. Esses são os caras que... A literatura se torna uma cachaça. Bem, mas por que eu estava falando? Mas não é? A gente começa... mas espera aí que eu vou chegar na mídia. Aí o que aconteceu? Um dia eu estou sentada, a Fátima fala assim, tem um cara que tem uma revista eletrônica, que é Brasil-Portugal, mas ele está morando na Itália, chamado Henry Bugalho. Ele tem uma revista que se chama Samizdat, que até no Brasil ela é mais ou menos, mas ele tem muita gente que fala. E ele está abrindo vaga para... Eu mandei. Comecei a escrever. Estamos amigos. Para resumir, o projeto, o que eu estou te falando, o alternativo. Com base nisso, e eu estou revelando algo aqui antes da hora, talvez, não vou nem falar os outros, porque vai ter uns dodóis. O Henry me convidou 20 dias atrás para 4 brasileiros e 4 portugueses. Escrevemos um livro que ele já tem uma chancela para o ano Brasil-Portugal, e eu fui uma das escolhidas. Ele é outro, o Zulmar, e tive uma grata surpresa que o outro escritor, vou falar logo, também é de Brasília, o Edelson. Então, os brasileiros somos eu, Edelson, Zulmar e Henry, e do lado português só a Fátima, o Afonso Cruz, o Zulmar do Bar do Escritor, claro, com certeza. Você tem uma base. Então, olha só como os ciclos se fecham. Então, de repente, você descobre... Exato, nós estamos desenvolvendo um sistema paralelo de divulgação. E eu conheço a fulana, e ela escreveu no Bar do Escritor, não, ela escreveu no Henry. Ela é boa, então tá. Entendeu? Aí o que aconteceu? Com base nisso, me indicaram o Autores S.A. do Lohan Pigioni. Eu nunca tinha escrito poema, tinha acabado de escrever nos Desafios dos Escritores, fiquei em primeiro lugar. Quando eu vim aqui, eu estava começando. Fiquei em primeiro lugar num Palavra Porrada, do Alain Vidigal. Aí eu falei, acima de qualquer coisa, cara, o interesse do autor é escrever. Isso. E quando ele escreve e tem uma outra pessoa que fala, pô, legal essa tua parada, vou divulgar de algum jeito ou de outro, mesmo que seja um projeto pioneiro, uma tentativa de fazer funcionar, o resultado já é muito grande. Muito grande. Se tem 2.000 pessoas aqui online hoje, a gente já veio aqui que tinham 20 pessoas. Você está fazendo isso daqui, o negócio vai crescendo e vai crescendo. É uma bola de neve. E essas redes paralelas, alternativas que a Cíntia está falando, elas são muito fortes, cara. Hoje em dia, ninguém mais assiste Rede Globo como única fonte de informação. São os caras que estão ganhando os prêmios todos no país e que a imprensa acaba dando. O grupo do concursos literários da Cris Dacnes, eu não sei se é Dacnes ou Dacnes, eu não sei o sobrenome, que Tatiana Cal, tem uns nominhos carimbados que estão cada vez chegando lá e a mídia está vindo. Então está acontecendo um contrafluxo, Ana. Já que a gente não consegue pautar, quer dizer, a mídia não nos pauta, nós estamos indo para lá e verificando os nomes que se repetem. Esses nomes que se repetem estão formando um circuito de Ondina, entendeu? O negócio é bom.
Beleza. Quando eu faço essas perguntas, é porque tem novos escritores assim de 16, 17 anos que assistem a gente e que às vezes eles querem... a gente tinha anos atrás. Posso falar só uma coisa rapidinho antes dele falar? Tira da cabeça isso de que você vai começar sendo uma Emile Brontë. Sabe? Uma coisa de que você vai começar sendo uma Jane Austen. Ou que você vai ser, sei lá, um Shakespeare. Você tem que começar sendo quem você é. Se você é um autor que fala bunda, fale bunda. Se você é um autor que fala flor, fale flor. Cuidado só com as rimas pobres. E, acima de tudo, lembre-se do lema punk: faça você mesmo. Você fazendo as suas coisas, mesmo que não seja do jeito que você é, as coisas vão acontecer. As coisas estão acontecendo. A rede mundial é uma oportunidade para todas as novas... Cara, não é só na parte artística, cultural. Para todos os tipos de comunicações do mundo, muito boa. Funciona. É uma ferramenta. Se a gente usar para o bem, ela vai funcionar para o bem. Se não, não vai. E é um resultado real. Deixa eu só colocar aqui para você o seguinte: eu sou vários personagens aqui. Então, por exemplo, eu represento uma mãe que está injuriada porque o seu filho está matando aula e acha que vai ser o maior escritor do mundo e quer parar de estudar. Então, estou representando essa mãe. Nas perguntas que eu faço aqui, tá? Dificilmente vai ter minha opinião, muito difícil, sabe? Agora, por exemplo, eu não sou eco-chato, eu não tenho nada a ver com ecologia. Agora, o que eu sou é o seguinte: eu tenho que conseguir todas as respostas. Então, depois do Henrique Inácio, nós vamos falar sobre o texto da Krimler, aí eu vou fazer perguntas tradicionais que eu tenho, e depois sobre a Krimler mulher. Tá? A gente precisa falar desse lado, porque o que eu busco nas entrevistas aqui? Eu tentei pesquisar um pouco ao longo da semana o que tem dela na rede. E eu queria falar da mulher corpo, da mulher alma, da mulher sexo, da mulher opinião, da mulher tudo. Então, vem o Henrique com a pergunta dele, espero que seja em cima do tema de divulgação. E só mais uma coisa, a pessoa, depois da sua opinião, assim, que a pessoa que pensa... temos pessoas que pensam assim: vou lançar um livro que aí eu vendo, aí consigo uma grana e compro um carro. Como é que vai ser isso? Se isso existe. Tá? Existe. O Iemini está aqui dizendo que a rede alternativa está ganhando da Rede Globo. Está aí comprovado vários veículos investindo alto na internet. Né? A Krimler falou uma coisa muito importante para todas as 2.000 pessoas, que falta ser comprovado. Eu não vi comprovação ainda por dados de pesquisas, que é o seguinte, que a rede, quanto mais se publica em vários sites, mais coisas, o jornalista que está lá sentado na redação, ele vai e diz: pô, essa mulher saiu em vários lugares, então ela pode virar a pauta do nosso jornal. O que acontece, Krimler falou isso. Então, na maioria das vezes, o que acontece, geralmente, numa emissora de rádio ou televisão, é justamente o que você falou. Se essa pessoa está sendo pautada em diversas outras mídias, com certeza vamos chamar elas aqui. Exatamente. Por quê? Porque vai trazer mais crédito. Na verdade, nem é créditos em si, mas é audiência mesmo. No caso da televisão, no caso do jornal, vai vender mais, na revista, muito mais. Essas coisas todas. A solução para o jornal é exatamente isso daí: transformar a publicação impressa num ambiente como a internet, que tem o retorno do público. Exatamente. Mas o questionamento para a Cíntia era outra coisa. Estava lendo aqui de tudo que me cerca, né? E eu entrei essas coisas da vida, eu abri a página aqui, Pequenos e Inconfessáveis Vinganças. Isso é real. Eu queria saber se se aconteceu com você mesmo. Né? Não, não. Olha, a dona autorizou. Mesmo, a gente já fica até com medo. É o seguinte, eu coloquei um nome fictício e, claro, que na última hora ela disse: nada, pode falar o meu. Aí eu botei só em cima, para a Jéssica. É uma grande amiga, aliás, eu herdei ela da minha... Eu tinha uma amiga que casou, e eu tinha acabado de divorciar quando ela casou. Aí eu herdei a irmã 10 anos mais nova para a gente ir para a farra, e eu acabando de divorciar. E ela era aquela pessoa lady inglesa, loura, alta, gaúcha,
magra, e andava assim. Aí o noivo dela está sentado num boteco. Ela vê o noivo, ela olhou para a minha cara e disse assim, eu mato ele. Eu falei, não mata não. Ela disse, é mesmo. Vou para a cadeia, né? Desse jeito. Ela se sentou no meio-fio e esvaziou os 4 pneus. Eu disse, vamos embora. Ela dizia, que? Esvazia um. Ela disse, um? Eu vou esvaziar os 4, que senão ele vai para o motel. Até o step. Isso que ela falou. E se eu pudesse, eu esvaziava o step. E eu dizia, e foi aí que eu aprendi, depois de burra velha, com essa minha amiga, o seguinte: não existe isso de mulher fina. Aí eu não vou ligar, eu vou olhar para o outro lado e fazer de conta que não percebi que ele me trai. O escambau, mulher que faz barraco, é adorada. Eu nunca vi isso na minha vida. Não, evidentemente, um barraco de matar, um barraco de gritar embaixo de prédio. Mas aquele barraco de furar um pneu, dizer o que é? Da outra olhar e dizer, ele está comigo, você disse o que você pensa. Imagina! Acho que o homem deve ter um tesão louco nisso. Não, entendeu? E ela, aquela rainha da Inglaterra, de tão chique e de tão elegante, e dizia assim, e furo de novo. Então, ela me autorizou, agora recente, pode falar, mas tem coisas reais aí. Deixa eu perguntar outra coisa. Tem um negócio lá no Facebook e tal, e eu vi aquela discussão toda com o Marcos Antunes lá, né? E a menina entrou, a Beth Vidigal, tal, todo mundo falando sobre livros. É a confusão do Paulo Coelho. O que você acha dessa coisa? E eu, particularmente, tenho minha opinião, eu coloquei lá, eu falei, eu acho é o seguinte, para quem não sabe ainda, o Marco Antunes, que é um cara que eu respeito pra caramba, porque ele não tem medo. Ele botou o seguinte, acabei de ver uma entrevista e gostei muito com Paulo Coelho. E aí ele botou e disse assim, é o seguinte, desde que, e ele continuou escrevendo, desde que as pessoas não queiram acreditar que Paulo Coelho é Guimarães Rosa e leiam Paulo Coelho buscando Guimarães Rosa, todos têm espaço. Aí ele colocou mais, ele disse, se eu posso ler autores que escrevem coisas que eu discordo, mas que eu vejo neles um grande potencial, aqui nos desafios, por exemplo, como ele fala, eu não sou um homem de palavrão, mas eu acho que um palavrão bem colocado é uma maravilha. E, às vezes, o que deixa... Não é? Às vezes, o que deixa de dizer o palavrão e se contém fica feio porque faltou. Então, ele fala isso. Aí ele falou... E nisso, Beth Vidigal, que é uma escritora famosa, uma mulher de uma cultura fora de série, português. Não, a Beth é ao concurso. Ela é do bar do escritor, entrou e fez um comentário que ela não gostava. E assim, um comentário que soou, não era, depois a gente viu, soou elitista, soou um apartheid intelectual, tipo, vocês têm que aprender a ler. Aí não prestou. Tipo... aquela coisa, don't patronize me, aquela coisa existencialista, você não me diga quem eu devo ler. Aí Marco falou, aí mais gente entrou, gente boa entrou, e virou assim uma discussão além da conta, mas que foi super válida. Do meu ponto de vista, toda discussão desse tipo é válida pra caramba. Vou contar um episódio que aconteceu comigo. Eu fui convidado pelo Elias Dyer para fazer parte Sindicato dos Escritores do Distrito Federal, do qual eu faço parte. De uma antologia onde a gente ia escrever 2 páginas, o que a gente lia. E eu coloquei escritores de Brasília, que eu gosto muito e tal, pessoas que não são famosas nem nada e tal. E no final eu disse, eu acho que uma série de pessoas dessa antologia vai escrever nomes famosos para parecerem intelectuais renomados e tal. Já eu não. Eu gosto dessas pessoas aqui de Brasília que lançam esses livros de 1000 exemplares que não tem divulgação. Ele me mandou uma mensagem dizendo que alguns escritores que escreveram nomes famosos se sentiram ofendidos por mim. Aí eu falei, e o que eu tenho que fazer para desofender? Você está entendendo? Aí ele disse assim, posso... o que você sugere? Eu falei, essa frase minha, quer retirar? Pode retirar. Rapaz, eu tive doente, rapaz, eu não ligo mais para essa besteira. Anand, escuta. Aí deixa eu só terminar um negócio sobre Paulo Coelho. Eu estava agora no Congresso Brasileiro de Poetas, lá em Bento Gonçalves, e teve um escritor que eu gosto muito, que é um cara de Minas, chamado Ronaldo Werneck. Até parceiro meu de composições musicais. E esse cara falou, tipo Paulo Coelho e tal, não sei o quê. Eu nunca li Paulo Coelho, você entende? Agora, acho interessante a quantidade de livros que esse cidadão vendeu. Se ele vendeu essa quantidade de livros, eu não sei o que é. Tem alguma coisa que a mente daquela pessoa que lê aquele livro, ou
a mídia, ou sei lá o quê, alguma coisa gosta daquele negócio, né? Parece que vende, não é? Não é isso? Eu queria que você... Eu nunca li. Eu não sei nenhum livro dele. Mas por que ele vendeu tanto assim? Só isso que eu queria saber. E depois eu queria que a gente passasse para o texto dela, né? E, olha só, o que a gente está fazendo aqui? A gente está aqui dando uma entrevista, nós estamos totalmente fora da mídia, nós somos um grupo absolutamente alternativo, só que quando eu vou citar as pessoas que eu leio muito mais a Cíntia, eu leio muito mais o Anderson H., eu leio muito mais a Rita Medusa, a Beth Vidigal, do que o Guimarães Rosa, que não tem nada a ver com o meu momento histórico atual, minha realidade. Então, quando eu vou citar algum escritor que me atrai, cara, eu posso citar o grande best-seller para arrotar um elitismo e uma capacidade intelectual, ou eu posso citar aquele que realmente me atrai, Neguinho. E olha a camisa que eu estou usando, a camisa do Totem, a melhor banda de rock and roll do Brasil, que é daqui de Brasília, e quem conhece eu e 3 mil amigos, o Henrique conhece. E hoje em dia a rede mudou tudo, cara. Você não é mais famoso para 1 milhão de pessoas. Você é famoso para os seus 15 amigos. E você é famoso e bom, e é maravilhoso você conhecer o seu artista e conviver com esse grupo de intelectuais que é micro. É uma pessoa lá de onde? Dublin. Da Irlanda? Ela está tomando um suíço. Pede para tomar um suíço junto com a gente. Bruna. Um uísque irlandês. Sobre a questão do Paulo Coelho. Bruna, você é sócia aqui, né? Bruna, então tá. Espera aí, só um pouquinho, Henrique. Espera aí. O que o Giovanni falou é uma coisa impressionante. Olha só. Algumas pessoas que conheci aqui, em Dublin, né? Quando falavam do escritor brasileiro Paulo Coelho, do escritor brasileiro, né? Paulo Coelho é o nome conhecido pela massa. Eu, particularmente, li aos 15 anos e achei bom, mas hoje, nem pensar. Mas, então, é uma evolução literária que você tem. Eu lembro quando eu li Castro Alves, Olavo Bilac, que era o normal naquela época. A professora de português mandava você ler diversos autores, então você lia. Hoje, quando você relê esses determinados tipos de escritores, você tem um olhar totalmente diferente, né? Você não vai... Mas eu sei que justamente você vai pegar um outro contexto. Eu lembro que a gente estava falando de contexto aqui, justamente, né, sobre a coisa da música. Por que os artistas ou os músicos de Brasília têm uma dificuldade incrível de tocar os músicos de Brasília? Ou os artistas. Não toca. Você vê o cara tocando... como é que é? A Cyndi Lauper, ou o cara lá que está mais em conta, mais em alta, aquela menina lá, como é que é? Aquela que se veste lá, se transforma todinha, que até o Alice Cooper falou bem dela outro dia. Eu falei, pô, Alice Cooper falando bem da Lady Gaga. Então, eu falei, pô, fiquei até me impressionado. Eu ouvi a Lady Gaga e não achei essas coisas, não. Desculpa, né? Minha opinião. Mas, tudo bem. Por que é que os músicos de Brasília... E esse foi até levantado pelo Arnand, um tempo atrás, aí, né, Arnand? Por que é que os músicos de Brasília não têm essa... veneração, não é nem reverência, mas é uma fórmula de, como é que se diz, incentivar a própria música, a própria arte da cidade. Se a gente citar músicos, por exemplo, eu por exemplo, hoje eu peguei uma poesia que nem é do meu lugar, não, mas eu já tive a oportunidade, o Dudu veio aqui uma vez e tocou uma música que é lindíssima, que é Itabarandiba, do Milton Nascimento. Ele tocou aquilo porque aquilo fez parte da vida dele. Ele estava lá em Belo Horizonte e tal. Então, é uma música lindíssima. Hoje eu peguei essa música porque realmente me faz um... Mas o autor é conhecido. Pois é, Vital Farias. Vital Farias. É uma coisa totalmente... né? Eu poderia ter pegado um outro cantor ou um outro autor, no caso. Mas a coisa interessante... Você viu esse caso? Eu tive que retirar a frase. Né? Você teve que retirar a frase. Alguns escritores que citaram autores famosos se sentiram magoados porque eu disse que... Não, sabe o que eu noto às vezes, cara? Eu vou te dizer o que eu noto. Eu chego para a Cíntia e falo, nossa, eu adoro aquele que era dentista e compõe muito bem. Esqueci o nome dele agora. Você entende?
às vezes eu nem ouvi o cara, mas eu sei que naquele ambiente, se eu citar... por exemplo, adoro o Hermeto Pascoal. Aí todo mundo vai dizer, pô, o cara ouve Hermeto Pascoal. Entendeu? Dá esse feedback. Você não faz parte da maioria. Tá? Agora, deixa eu só concluir. Aí, quando o cara mandou essa mensagem para mim, o Elias Dyer, que tomara que ele esteja assistindo, eu falei, tira a frase, cara. Eu nem ligo para essa frase. Eu não quero magoar ninguém, não. Você está entendendo? Tira isso. Eu quero só dizer, você vai manter que eu leio Gassi Simas, que é uma pessoa que escreve para crianças? Você vai manter que eu escrevi de um CD alternativo? Você está entendendo? Aí ele disse, vou. Então tira essa frase, rapaz. Está entendendo? Eu quero é que mantenha os escritores que eu citei. Acabou. Morreu para mim. Quando eu citei o Paulo Coelho para você, que eu nunca li mesmo, você entende? Eu citei assim, eu fico preocupado assim, milhões compram. Né? Como é que... Então, deixa eu aproveitar o gancho. Olha só. Deixa eu só dar uma opinião. Então, aproveitar o gancho. Já que vocês falaram uma coisa muito bacana, que é exatamente pelo caminho alternativo, de repente está conseguindo colocar o trabalho e dar uma consistência, criar uma coisa de grupo e ter um caminho. Que caminho vocês veem para a literatura mesmo, para o conto, para a crônica, a partir dessa visão, sem ter que ter essa coisa condicionada, que é o que teria sido feito. Eu vou pegar o gancho, por exemplo, da influência que uma pessoa dessa pode ter. O Paulo Coelho deu uma declaração a respeito do James Joyce, né? Isso. Aprovo totalmente a declaração dele. Não, mas assim, a questão não Você acha? Ele só para ele falou que James Joyce, né? Só para quem está vendo, né? Ele falou que James Joyce foi um descaminho para a literatura, porque a partir dele os escritores se dedicaram mais à forma do que ao conteúdo. Foi isso que ele disse, basicamente. Mas meu ponto não era esse, não. É que vocês, nessa visão, vocês vão poder ter uma capacidade de influenciar. E como é que vocês veem isso, já que esse caminho está aparecendo, e como é que vai poder seguir isso? Tudo tem a ver com a sinceridade. Se o diabo do Paulo Coelho falou o que ele acha, eu aprovo totalmente. A opinião dele em si, para quem já leu a porcaria do James Joyce, sabe que é um cara dificílimo. É uma história de 700 páginas que acontece no mesmo dia, com vários estilos musicais, estilos de literatura. É uma história muito chata. É uma das coisas mais pentelhas que eu já li na minha vida, e todo mundo falou que é o melhor livro do mundo. Não. Se você for ler sobre a história de James Joyce, ele era um intelectual interessantíssimo, em que nunca tinha escrito um livro que fizesse sucesso, e todos os intelectuais de Paris, em certo momento, falaram: vamos patrocinar, divulgar essa obra do James Joyce para que ela fique famosa e ele ganhe royalties para ter dinheiro. Fizeram isso, funcionou pra caramba, todo mundo falou que é o melhor livro do mundo, só que não é um livro legal. Ponto. Concordo. O Paulo Coelho fala isso, é ruim para o James Joyce? Que se dane. É a opinião do Paulo Coelho. Ele vendeu 100 milhões de cópias. Paulo Coelho é ruim? Calma, não é não. Não é não. Não é de jeito nenhum. Não é. Ele escreve muito bem. As histórias que ele criou Ele a partir... tem opinião. Cara, durante 30 anos ele escreveu a mesma história. Depois o nego vai falar que ele é um mago que está criando uma nova era. Não, ele fala isso há 30 anos. Então ele foi o cara mais sincero de todos. No final das contas, na hora que ele opina sobre o que ele acha, ele é o cara que mais tem respaldo. Ninguém pode falar mal dele, não, cara. Você pode não gostar dos textos dele. Não. Que, abre parênteses, olha, ele copiou muita coisa da literatura oriental, repetiu muitas... Cara, quando eu li o Diário de um Mago, era aquela história lá do migrador lá da Índia. É a mesma história. Tudo igualzinho, até os tempos. Agora, a história é ruim? Não, não é ruim. A história é maravilhosa, na verdade, que é um clássico da literatura oriental que ele recriou. Cara, ele fez errado? Bicho, O Homem de Mil Faces, do Alan Smith, todas as histórias do mundo são recontadas de formas diferentes. O Diabo do Paulo Coelho, um brasileiro,
pé de chinelo, contou uma história e o nego fica falando que o cara é ruim. Não é. A Madonna leu o cara, o Brad Pitt leu o cara, os presidentes norte-americanos leram o cara. Ele não é ruim, não, cara. Agora, você vai ter isso daí como base da sua literatura mundial, como seu clássico? Cara, se você ler um pouquinho mais, você vai ter outros interesses. Mas é bom. Só, eu sou do time que defendi. Eu não gosto do estilo do Paulo Coelho. Também não. Mas concordo plenamente que ele tem conteúdo. E fui uma das que briguei lá. Eu sempre brigo contra qualquer apartheid intelectual. Pode, é uma exato. tentativa que se faz nesse país de dizer: você tem que ler fulano, cicrano e beltrano para você ser para você estar nas rodas, para você ser inteligente. Se você leu o outro, que eu, inteligente, você entrou no grupo, não cara. gosto, você é burro e bobo. Você foi colonizado. Desculpe, foda-se. Eu vou te falar uma coisa, mas não é isso. O que eu falei da entrevista do Paulo Coelho é outra coisa. Eu acho que, sendo ele quem é, o cara famoso que ele é, ele detonar o Joyce num determinado momento, para mim, Cíntia, pareceu autopromoção. Despeito. Ele não estava preocupado Sim. com o Joyce. Ele queria um momento de Paulo Coelho, estou de novo querendo 5 minutos de mídia. Isso acontece com o Você Paulo Coelho entendeu? várias vezes. Exatamente. Tem aquela Foi história isso que ele eu não chegou de trem, saiu lá da Suíça, chegou de trem na Rússia. Aí, na hora que ele foi sair, não tinha ninguém para recepcionar ele na Rússia. Ele ligou para os editores daqui do Brasil, ligou para os editores da Suíça, ligou para Deus e o Mundo, atrasou o trem em 6 horas para que, na hora que ele saísse, tivesse aquela mídia, os seus leitores. Ele tem. Agora, falar de Joyce, imagina. pensa por outro lado também, Cíntia. Se eu, Giovanni, falo mal do Joyce, ninguém tem ninguém está nem aí. Agora, ele falando, todo mundo presta atenção. Agora, a opinião dele não está errada, não. Depois eu queria entrar nesse tema, mas o Iemini, uma vez ele esteve aqui, deixa eu analisar o que eu quero dizer. Eu, em determinado momento do sarau, às vezes eu falo buceta, caralho, porra, não sei o quê, para aumentar a audiência. E acontece muito isso. Aumenta Fala a a primeira, que eu não gosto, o resto eu falo normal. Aí o Paulo Coelho vai e utiliza James Joyce para ter uma mídia. Não acho de forma nenhuma errado. O Iemini, várias fotos, uma vez ele... Desde que você estabeleça que é para isso. Você acabou de contar para o seu público. Eu espero que o público dele tenha noção de que foi para isso. Aí, só por isso. exemplo, o Iemini, várias É a vezes... intenção. Até era uma pergunta que eu queria fazer, que eu queria um segundo bloco com ele, vamos ver se dá, mas vamos ver. Vai rolar tudo junto. O Iemini, muitas vezes, há um tempo atrás, hoje não teve nada vinculado àquele Iemini, mas ele me respondia de forma assim, tá, e tchau, e não sei o que. Estou dizendo, eu falei quando eu cheguei. Parece que ele Márcia, oi. que ele fazia um gênero, um troço meio assim, artista. E hoje, quando ele me respondeu as perguntas, eu olhei para a Águida e falei, pô, matou minha pergunta. Ele era bravo, ele não era artista. Ele era bravo, ele era aquela, muito bravo. Eu conheci ele bravo. A dedicatória que eu fiz para ele ali, ele vai ver como eu achava ele bravo. E ele tinha aquela... Uma vez, eu me lembro de uma foto que ele tirou, a gente estava aqui, eu fiz uma entrevista com ele aqui, não é? Nós estávamos nós dois aqui, e aí ele tirou uma foto assim, e aquela barba dele. Eu falei, por que esse cara faz essas coisas? Será que... Porque eu, por exemplo, você vê, cabelo cortadinho, olha aqui, essa calça é não sei o quê, e eu toquei coisas ali que vocês chegaram a citar, o Barnabé, então eu não vejo mais isso. Mas não acho que seja estereótipo nele, não, é porque ele é motoqueiro, ele é um homem de estrada, é dele isso. Mas o que eu quero dizer assim, citar o Joyce para conseguir mídia é do caralho, é inteligente pra caralho. Sim, ele conseguiu, né? Tanto que ele conseguiu, né? O 3G, uma semana de mídia, gratuita. Eu agora estou querendo falar da Cíntia, tá? Mas como é que a gente vai falar do texto da Cíntia? Como é que a gente vai falar do texto desse livro? Durante a semana, eu botei no nosso diálogo particular, eu botei o blog dela. Eu fui lendo um pouco do blog dela. Então, eu vou fazer algumas perguntas em cima, não do que eu li, mas em cima da técnica que ela utiliza na escrita. Isso eu sempre faço essa pergunta, porque auxilia o menino que está escrevendo ali. Entendeu? Agora, eu acho do caramba. Agora, eu vi hoje, e mexo com o Iemini, depois se o Iemini quiser falar sobre esse tema, porque você é um dos entrevistados de hoje, eu vi um outro Iemini, um Iemini sério, um Iemini que respondeu as perguntas sem fazer uma mise-en-scène, sem teatro, fazer de conta que está desprezando a humanidade? Mas ele não desprezava, não, ele só estava bravo. Aí, não sei, eu vi um cara que me ensinou, numa das frases, quando colocou que aqui em Brasília vários shows são produzidos pela área pública, por isso que... Uma colocação belíssima dele na entrevista, eu falei, porra, eu nunca tinha pensado nisso. Cíntia, eu queria entrar... Henrique,
você que está aí com o livro aberto, Fábio está aqui, ó. Amigos, vamos entrar no texto dela agora. O Paulo já deu, né? Você está entendendo? O teu texto. Minha primeira pergunta que eu faço em todas as entrevistas. Oi? Quais eram os textos que ela leu e quem eram os caras que ela... Giovanni Emini pergunta, quais os textos que você lê e quem são as pessoas que... As suas referências. Com 15 anos, eu li a menina aquelas coisas, né? Alice no País das Maravilhas, Monteiro Lobato, lá do Mamãe. Aí eu tinha uma madrinha que morava com a gente, irmã da minha mãe, uma mulher muito doida que morreu virgem aos 78 anos e que me ensinou, para ela que eu dedico aqui esse livro, o pensamento crítico, porque ela dizia assim, briga até com Deus. Eu dizia, caraca. Ela dizia, e se não brigar, eu brigo contigo. Minha madrinha, aquela mulher virgem, pequenininha, chamada Leonor Nunam. Então, ela me ensinou o seguinte, aos 15 anos, eu li um livro chamado Fome, horroroso, dessa grossura. Eu li Irmãos Karamazov aos 15 anos, Somerset Maugham aos 15 anos. Eu lia esses autores, e brasileiros também. Eu sou machadiana, confessa. Eu sou aquela que detesta... Respeito, detesto José de Alencar, mas respeito quem gosta. Mas sou machadiana louca. Sabe por quê? Porque a época, claro, como se diz, a linguagem tinha que ser aquela. Mas o cara, o que todo mundo fala que ele falava mal das mulheres, eu interpreto o contrário. Foi o homem que mais deu destaque às mulheres naquela época, que não se dava. As mulheres é que traíam, as mulheres é que matavam, as mulheres é que diziam o que tinha que fazer. Por si, isso não é dar destaque para a mulher numa época em que a mulher só dizia assim, senhor, desculpe. Então, eu sou machadiana roxa. Mas eu pulo. Então, atualmente, acontece isso. Eu li todos os clássicos da minha vida, todos não, mas eu li todos os clássicos que você imaginar, minha mãe, minha madrinha, todo mundo me dava e eu lia. Aí, o que aconteceu? Eu cheguei... Hoje, o que eu leio assim mais famoso, eu leio... Histórias Abençonhadas, eu tá na minha cabeceira do Mia Couto. Nossa, eu nem eu sei bom. Quem é esse cara, não. Mas é engraçado você falar isso, porque eu me lembrei do Nelson Rodrigues, né? Pois foi o cara que desconstruiu toda a sociedade brasileira, né? De um ponto de vista, não sei se todo mundo, ou vamos concordar, que ele desconstruiu toda a sociedade brasileira. Aliás, a moral brasileira. Ele desconstruiu a moral brasileira e ele é um dos caras mais moralistas desse mundo. Detalhe. Exatamente. Você tendo lido essa quantidade de livros numa faixa etária tão jovem, por que você disse, eu não sei se eu vou falar uma coisa inverídica, mas você disse agora aqui que você começou a escrever há 5 anos, depois do desafio do escritor. Geralmente a pessoa que lê tanto assim, ela quer rascunhar alguma coisa. Eu sou muita autocrítica, talvez? Ariana. Assim. Eu sou ariana com ascendente Sagitário. Fogo com ascendente fogo. Cara, eu vou te falar o seguinte: o ariano com ascendente em Sagitário é o seguinte: vamos agitar e fazer tudo. Agora faz aí, escreve. Eu sou muito crítica. Eu sou extremamente crítica de mim mesma. Muito mais de mim do que de qualquer outro. Eu perdoo em você, perdoo nele, mas não perdoo em mim. Eu não me perdoo se eu cometer um pensamento, não que te influencie, que eu não estou nem aí se te influencia. Se eu cometer um pensamento que daqui a uns 2 meses eu leia e diga, eu cometi ele muito cedo. Uns anos atrás, Anã, eu dei uma entrevista em off, com outro nome, estavam pegando um bando de pessoas, não era só eu, não. A minha filha tinha uns 2 anos e tinha uma entrevista para a revista Época falando sobre sexo anal. Eu dei uma entrevista completamente sobre o que eu pensava, que eu acho uma coisa completamente natural se for entre 2 pessoas consentidas. Ponto final. Quando eu terminei de dar a entrevista, que acabou, nem fui uma das publicadas, eles iam recolher, uma amiga me disse assim, você foi legal, foi muito bacana, mas tua filha vai crescer, ela é mulher, e ela vai te ler. Eu falei, que bom. Que bom, então, se eu morrer antes dela crescer, ela vai saber exatamente o que eu pensava. Que eu não estou dizendo para ela dar o fiofó para ninguém, nem todo dia. Mas que se ela tiver que dar e tiver bom, que seja bem dado. Então, assim, são essas coisas, sabe, que me deixam assim... o meu processo de não escrever. Eu escrevia, guardava, eu escrevi umas coisas que eu achava que era poesia e depois joguei tudo fora. Falei, Jesus... assim, aquela coisa, amor com flor, amor com dor... que você tem de menina. Aí eu falei, não é o que eu quero.
Aí, quando deu 50 anos que eu descobri, não, eu acho que eu tenho que mostrar. Aí eu resolvi mostrar. Mas antes disso, talvez... É o que eu acho, estava tudo lá dentro, panela de pressão, bem tampada. Mas eu sou muito crítica e sou muito exigente. Eu te faço uma pergunta. Eu fiz um movimento na internet, agora no Facebook, onde eu assinava Anand Rao, o cinquentão. Mas por que eu fiz isso? Eu sinto, aos 50 anos, a minha vida assim, tão mágica, parece que eu estou entrando numa universidade onde eu tenho possibilidades financeiras de realizar uma série de sonhos, sabe? E eu não posso perder o meu tesão, tá certo? Então, a minha pergunta para ti, você inicia 50 anos, você sente também dentro de você um grande tesão, por exemplo, não só na escrita, mas assim, o próprio dia a dia, quando você chegou aqui hoje cansada, você estava cansada, só isso. Mas você entrou, sentou, começou a ler, começou a digitar alguma coisa, pegou os papéis, está aqui no maior pique. Você está entendendo? E eu vejo, às vezes, minha filha tem 20 anos e outra 22. Outro dia fizeram compras no supermercado, e eu já compro no supermercado, sempre a gente está sem nossa assessora, que teve neném, e ela tem 4 meses e mais tal. Aí eu faço compra, eu falei, hoje vocês fazem compra. Quando chegaram aqui, nossa, pai, estou estressada e não sei o quê. Minha filha. Então eu sinto o seguinte, por exemplo, a minha vida é uma revolução a partir dos 50. Por isso que eu fiquei triste com o problema de saúde que eu tive um tumor maligno. Você está entendendo? Então, o que acontece? Eu fiquei triste e queria vencer e consegui vencer, e agora o Fábio disse que essa semana eu estava completamente alucinado, porque eu divulguei esse evento para 10.364 jornalistas. Você está entendendo? Por quê? Vontade de viver. Agora, vendo você ali, por exemplo, envolvido, eu sinto beleza nisso. Aí chego a você. 50 anos você começa a escrever, você tira da gaveta, aí vem aquelas pessoas, uma fala outra coisa e tal. Muitas dizem assim, lindo o seu livro. Eu faço sempre um teste, eu publiquei 20 livros de poesia, parei de escrever. Não que eu parei de escrever, é porque eu comecei a me dedicar mais ao trabalho de musicalização de poemas. Aí eu sempre dizia assim, você leu o poema tal? Li. Não existe no livro. Aí, ou seja, a pessoa não leu o teu livro. Ela só chega para ti e fala, o teu livro é demais. Você entende? Só para falar, para ficar benquista por você. Então, o que eu queria te perguntar? 50 você começa a escrever, tesão total, escrita, críticas, deve ter vindo críticas. As críticas, será que baixaram você ou elevaram? Você está entendendo? Porque hoje você, mulher que muito mais, vamos dizer, não sei se você se considera assim, eu estou dizendo, eu me considero, muito amadurecido. Por exemplo, se a pessoa chegar e disser, você errou os acordes todos, eu falo, maravilha e tal. E vou tocar amanhã, e vou tocar depois de amanhã, e vou tocar todo minuto. Você entende? O Fábio ontem teve uma pessoa no sarau, uma senhora, que tocava acordes tonais e tal, e ela pegou um violão que eu comprei, que é R$6.000. Eu emprestei para um cara que toca. Aí o cara passou para ela. E eu vi que a calça dela era uma calça de cetim e podia escorregar o violão. E aí eu falei, aí o Fábio falou assim, quem está na noite, assim, para se molhar. Eu falei, não, cara, não é não, porque se cair esse violão de 6.000, eu tiro na hora da pessoa. Você entende? Porque outro dia teve um cara que arranhou um violão que eu tinha, graças a Deus que é barato, você entende? Mas, ficou um arranhão e quem tem que cuidar sou eu. Você está entendendo? Então eu não posso emprestar, eu empresto sim para o Silas, que é um cara que toca. Eu empresto para o Fábio. Agora eu empresto para o Iemine. Tem uma coisa engraçada, você entende? né? Que tem um cuidado grande com a arte e cultura. Mas aquela senhora estava ali, sabe por quê? Ela estava ali para deleitar-se. Ela pegou o violão, quando começou aí eu já ia me jogar no chão. Eu ia ficar assim, se cair em cima de mim o violão. Porque eu é que tenho que consertar o violão. E eu não deixo de emprestar meu violão, eu quero dizer isso de público, meu violão rola na mão de todos os músicos. Tem uma coisa engraçada, Anand, que é emprestar o instrumento. Tem muito artista, tem muito músico que não empresta de jeito nenhum. Né? E isso aí é uma coisa bacana com você. Gente, a mesma coisa com meus textos. Se for uma pessoa que eu considere falar para mim, pô, não era você, ou tá falso, eu nem leio de novo. Mas, não leio de novo. Eu acho que eu até jogo fora. Tipo, por exemplo, se eu te considerar, achar que você é uma pessoa que me conhece e sabe que aquilo ali foi... Dizer para mim que foi falso, que não era eu, então, para mim não presta.
A verdade é muito importante na arte e cultura, não é? Muito. Ou seja, eu me lembro de um amigo meu, músico, que eu não vou citar. Eu não vou citar esse amigo meu. O nome, ele é conhecido, eu não vou fazer isso. Então, ele disse assim, não, Anand, eu estou tentando ficar famoso, por isso que eu mudei meu estilo musical. Nunca ficou. Nunca ficou. Você está entendendo? Ou seja, é necessário, quando o Fábio Barros... nós estamos fazendo uma parceria para tocar em Montreux, em julho. O Fábio Barros é ligado a rock. Fábio Barros é ligado a rock, eu a jazz. E o Fábio Barros, quando ele me coloca questões, ele me coloca de forma muito verdadeira. Ele diz assim, Anand, você fez 30 acordes e, porra, essa música podia ser só 2. E eu acho muito bacana o que ele está colocando, porque é verdade. Você está entendendo? Então, fala sobre essa coisa da verdade. E, Emine, você podia falar, depois dos beijos e abraços, sobre a coisa da verdade. Não, eu queria estar beijando ela, mas só que você já tem 7 anos e tal. Olha só, eu só queria dizer para vocês o seguinte, é exatamente isso. Tem gente que pega teu texto... O Agnes. Cíntia, é engraçado, Cíntia. Já aconteceu Fale alguma coisa, mulher. Oba, isso é importante. O que vamos fazer muito mais é que é importante. Deixa eu mexer com os caras. Cíntia, eu até vou fazer uma parte aqui. Pode falar. Já aconteceu uma vez comigo um negócio em relação ao que o Anand falou, que é o negócio do Shakespeare. A menina começou a falar do negócio do Shakespeare e tal, e foi falando, aí eu falei, não é Shakespeare, cara. Caraca! Você tá brincando. Gente. Depois, cara, isso foi no Beirute, lá, há muito tempo atrás. Mas também é o lugar que ele tá falando de... o melhor ou pior, né? E depois ela foi embora da mesa. Ela saiu da mesa, foi ao banheiro, eu falei, virei pro alguém lá e falei, não foi o Shakespeare. Era bem ele. Aí virou aquela confusão. Quando a moça volta, todo mundo olhando pra moça assim. Não sabe nada, né, bicho? Porque ela citou como se fosse o máximo do brincadeira. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe o que eu acho que é o pior da humanidade atualmente? Vou falar dos 50 que você quer. E eu quero te falar o seguinte, aproveitando então o gancho. Aos 20 você quer ser gatinha, comida por todos. Yes. Aos 30 você quer ganhar dinheiro e ser gatinha. Aos 40 você só quer ser gatona. Você não quer nem mais ganhar dinheiro. Aos 50, você pode fazer tudo, que ninguém vai reparar mais. Ninguém vai estar nem aí. Se tiver também, foda-se. Então, isso é que é o bom dos 10 em 10. Mas você está falando desse negócio, uma das coisas que eu acho que vem... Eu sempre fui muito assim, mas que eu acho que veio mais é isso. O ser humano padece de um problema. Ele não pode dizer que ele não sabe, né? Sim. O que tem? Eu chegar numa mesa, todo mundo... Pô, cara, legal, fulano, e eu dizer assim, quem é fulano? Porque eu não sei. Eu não sou mais burra porque eu não sei uma coisa. Cacete, não é? Eu não sou mais burra porque eu não li uma coisa. Agora, eu tenho que ter lido. Aí estou ensinando, eu sou fodona. E uma amiga minha fez uma brincadeira dessa uma vez, Mônica Nóbrega, com uma pessoa numa mesa também, uns anos atrás. Falou uma besteira do tamanho do mundo, inventou um nome lá em francês, bem doido, e era um homem, foi o contrário. Eu sei, eu já li. Ela me olhou, eu segurei e falei, vou no banheiro. O cara não existia. Sabe? Então você pega... Aí o cara que é bom, ele fala assim, quem é esse cara? Eu nunca ouvi falar. Aí você já... Aquele você presta atenção. Ele é legal. Agora os outros não. Porque ele teve coragem. Gente, todo mundo. É um tal de eu tenho que ser o fodão do pedaço, saber tudo. Porra, saber tudo é muito chato, além de tudo. Vou te contar um episódio com um amigo meu, rápido, de 1 minuto. Eu vou muito a Nova York porque o Tom Jobim me ensinou que para você comprar bons instrumentos ou aparelhos e tal, e lá em Nova York o preço é muito menor. O Tom Jobim dizia, qual é a saída para o músico? O aeroporto. Você está entendendo? Então, o que acontece? Eu vou lá para fazer compras e tal, e eu tinha um amigo que todos os lugares que eu estava, não, conheço muito. Aí eu falei assim, pô, cara, eu fui 20 vezes a Nova York, né? Aí eu falei para a Agnes assim, eu vou citar um que não tem. Aí eu falei, e esse aqui de jazz, ó, pá? Aí ele disse, nossa, esse é famoso. Eu falei, viu, Agnes? É um brincante. É isso que eu falo. O problema da humanidade é que todo mundo tem que saber de tudo. O cara tem que ser o fodão. Ele só ganha a menina se ele souber de tudo. A menina só ganha o cara se ela for... Então, na literatura acontece a mesma coisa. Você vê, às vezes, umas pessoas que, se você aprofundar no autor que você está falando, não sai nada.
Agora, eu não estou preocupada com os autores nessa altura do campeonato, eu estou preocupada com os conteúdos. E eu digo para você o seguinte, às vezes eu vejo gente da minha idade tão chata, mas tão chata. Eu tenho, bom, melhor estamos ao vivo, né, na internet. Tem umas pessoas que me dizem, não estava bom o meu texto, e aí entra a educação que a minha mãe me deu, né? Colégio de freira, 7 anos de piano clássico, francês, inglês. Aí eu digo... Sabe, aquele... Porque está uma merda. E a pessoa não tem noção. Ela quer que você corrobore a merda dela. E por isso que eu tenho medo quando é comigo. Eu quero que diga para mim, está uma merda. E eu vou acreditar. Se vier de uma pessoa que eu considero, que eu sei que não ia falar aquilo só para me derrubar, eu considero, eu digo, tá, então dá uma merda mesmo. Não vou nem pensar 2 vezes. Dá para aproveitar um pouquinho da merda? Não, não dá. Já cansei de falar isso, né? Pois é. Sim. Pois é. Obrigada, Giovanni. Ô, Cíntia, Cruz, o que o Giovanni gente, falou, não é isso, Giovanni. Não é, entendeu? Mas tem gente que fala... É que tem gente que te fala uma coisa e um detalhe. E tem gente que te fala um detalhe. Só uma coisinha rápida. Eu participei agora do Autores S.A. Eu tenho muito orgulho disso. Foram 502 inscritos em poemas, em todo o Brasil. Eu terminei em 2º lugar. Foram 4 meses de concurso. Eu já estava ficando doida com o Lohan lá. Aí, na final, era assim, no dia da final, entravam... Era assim, prêmios Jabutis julgando a gente, Marina Colassante entra, Academia Brasileira de Letras, eu nunca sei se Sexim, Sequim, como é que se pronuncia correto o nome dele, o Antônio Carlos, e eu dizia, Jesus, aí eu caía para a 5ª, eu ia para a 1ª, eu ia para a 3ª, eu falei, Jesus, me acorde, mas tá bom demais, né? Aí você olha lá no meio, um cara e diz assim para você, um cara jovem... Um cara 20 anos mais novo que eu e um cara aí que tem prêmio. Falou assim para mim, estava indo tudo muito bem no seu poema, eu gostei demais. Até a hora em que você falou trepar. Tão desnecessário. Eu olhei, aí eu voltei lá para ler. E o contexto do meu poema... Depois te mostro lá porque está lá anotado. O contexto do meu poema tinha que ser trepar. Não era fazer amor. Não era, me coma. Nem isso. Era trepar a palavra, o ritmo. O que dava ali era isso. E ele falou que estava tudo muito bem. E eu acabei tendo uma pontuação. Ele não me tirou total, mas ele me tirou uma pontuação por causa do meu trepar. Você vê que não trepo mais. Foi muito mais... Foi muito preconceituoso. Não, você pode. Muito mais preconceituosa do que no caso literário, né? A questão dele. Um homem jovem e que escreve e que está num mundo que ele ainda só faz amor, um mundo que ele não trepa. Eu ia perguntar agora sobre pessoas têm coisas, mas eu acho que não vai dar tempo mais. Já são quase 8 horas. Não, o seguinte, deixa eu colocar aqui, olha. O mais importante é que a Rede Globo tem horário e o Sarau não. É porque... Então, eu quero fazer o seguinte. Me dá a página. Podemos cantar aquela música que a gente estava esperando? Me dá a página. Você, a poeira já mudou. Não, vamos falar do livro dela. Outra coisa eu quero falar do meu livro. Olha que lindinho isso aqui. Olha que loucura. Hoje é o dia do Ele poeta. fez um todo torto. Eu falei que eu era torto. Até o coisa é torto. Onde estão pessoas têm coisas, está onde? Me acha. Eu também, você acha que eu tenho de cabeça? Deixa eu mostrar. É assim mesmo. Eu vi uma coisa que, por exemplo, alguns escritores utilizam desse artifício para poder ser mais lido. Mas eu vi, eu não sei se eu estou errado, mas eu não achei um prefácio. E às vezes as pessoas utilizam prefácio assinado por uma pessoa que tenha um certo nome, seja na área alternativa ou na área tradicional, porque aí, vou ler esse livro. Me explica isso. Meu primeiro prefácio foi Marco Antunes. Eu achei que, pelo fato de ter sido através dele que eu caí no mundo da literatura, tinha que ser ele. Então, o meu primeiro prefácio do livro de contos é do Marco Antunes. Quando chegou nesse, eu falei com o Eduardo, tem que ter prefácio? Ele falou, não. Eu falei, sabe o seguinte? Eu não tenho ninguém, não vou pedir para ninguém. O dia que alguém falar para mim, eu queria tanto escrever um prefácio do seu livro, vai escrever. Não tem problema, pode ser João, Maria, mas ninguém falou. Quer saber uma coisa? Não tem prefácio nenhum. A frase de abertura, aquela do cimento, lá é minha também. Esse de pessoas... Escuta, grandes livros não tem apresentação, prefácio, encerramento, nem orelha. A orelha se apresenta em si. Eu queria a orelha por causa da arte do Leonardo. Você vê que não é por causa Não tem escrito, é muito legal, muito legal.
É uma coisa, sabe, que eu achei tão lindo. Continuava. Isso, para mim, é um dos textos que eu mais gosto. E eu me emociono com ele. Tomara que hoje não. Gosto de pensar nas pessoas qualquer coisa. Qualquer coisa que deixe em mim um pedaço, que me pague um pedágio. Não importa se uma frase diferente, tensa, engraçada. Sou atraída por um cabelo interessante que combina com o rosto, um olho aflito que conta problemas, um morder de boca que fala de ansiedade. Capturam a minha atenção sobrancelhas preocupadas, olhos sacanas, irônicos, doloridos, inexpressividades preocupantes. Ora percebo mãos que se apertam, decidindo pensamentos, ora um ajeitar de óculos que disfarça a insegurança. Registro o que me atrai. Não precisam ser amigas as pessoas de quem penso coisas. Às vezes, vasculhas antagônicas, as ameaçadoras, as indiferentes. Registro nelas uma altivez desmedida, um fremir de nariz quase despercebido, uma sonsice, um recado velado, um jeito engenhoso de colocar a voz para obter, convencer, deturpar, arrasar ou mesmo erguer. E assim venho acumulando pertences. De A, a timidez mal resolvida. De B, a arrogância mal disfarçada. De Z, a existência mal amada. Pessoas têm coisas. E essas coisas me interessam. Porque é delas que minha vida vive. Além de mim mesma, é claro, que já sou cheia de coisas. É do que me apodero nas pessoas, do que eu arrecado com elas, que construo couraças, preferências, estratégias, felicidade. Para isso, é claro, separo tais coisas uma a uma. Comparo, associo similaridades, classifico, armazeno. E quando alguma coisa me fere, dura o tempo de acabar. Abro um arquivo, 2 ou 3 da memória ou da alma, localizo, identifico, percebo, compreendo. Pronto. Desaperta-se de novo o sentimento. Nem sempre concordo. Nem sempre me sinto feliz, mas relevo. Todos somos, afinal, histórias e motivos diferentes, parecidos, próximos, distantes. Somos pessoas que têm coisas. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para a pessoa que está assistindo a gente, você leu uma crônica, não é? Então, eu queria que você falasse o seu conceito sobre crônica. E depois, o seu primeiro livro é um conto. O Fábio Barros, ele começou a escrever intensamente, eu não sei se ele vai abrir um blog ou alguma coisa, mas ele mandou, segundo ele relatou para nós, para mim e para a Agnes, um conto. Ele mandou um conto, só que o conto era um conto absolutamente extenso. Eu estou tentando incluir o Fábio, porque o Fábio está militando na área de contos. Quando eu fui ler o conto, eu não consegui ler. Por quê? Porque era absolutamente extenso. Se eu tivesse preparado para ler... A Agnes também parece que não conseguiu, não foi isso? Quando você recebeu? Tá? Não, então. A minha pergunta para vocês. O Iemini chegou uma vez, e queria incluir o Iemini nesse bate-papo, que ele chegou e me mostrou mini contos. Tá certo? E uma pessoa do Rio Grande do Sul, que eu esqueço o nome agora, eu musiquei vários mini-contos dessa pessoa. Mini-conto, eu consegui musicar. Eu musiquei uma vez um conto do Fabrício Carpinejar, deu 18 minutos, eu achei muito extenso, muito prosaico. Eu senti que a plateia fugiu, sabe? Porque ele tem um cara também chamado Arthur Gomes, que ele faz um espetáculo poético já, onde é 1h30 e ele fala poema assim, tipo James Joyce. Porra, quando eu estava no meio do espetáculo, eu falei, caralho, você está entendendo? Minha pergunta para vocês. Primeiro, a diferenciação, para todos os três que estão escrevendo aí à vontade, contos, crônicas, mini-contos. Claro. Eu queria incluir o Emini, que o Emini é um dos entrevistados, né, e tal. Aí, só colocando isso. E depois... se você puder colocar aí o Emini e o Fábio Barros, para as pessoas que estão assistindo, aqueles meninos novos que estão começando a escrever, qual a técnica, por exemplo, eu fiz letras de música, eu comprei à época um dicionário de rimas, tá certo? E utilizei o dicionário para elaborar minhas letras. À época, faz uns 20, 30 anos, tá? Tem músicas que eu faço que não penso em rima. Tem outras quebradas. Eu queria saber se você utiliza
técnica, algum tipo de técnica para escrever o seu conto, ou se é só o coração. Tá certo? Faço a pergunta para os três que estão militando aí nessa área, para ensinar nossos amigos. Diferença de conto, Tem uma crônica e pessoa poema. da internet também, tá? Fábio, coordena aí. São perguntas sobre a área técnica de redação de contos, minicontos, crônicas e vai. Vou aproveitar o gancho da pergunta, que é a Jaqueline que está perguntando, inclusive. Cíntia, qual o seu processo de criação? Você escreve todos os dias, tal? Como é que é? Junta também com a técnica. Não tem muita lógica, não. Mas uma coisa eu vou te falar, Jaqueline. Eu agora dei para dormir, antes era papel, dei para dormir com o iPad do lado. É fácil acordar 3h30 da manhã para não perder uma frase, para não perder um título, eu já boto do lado e durmo tranquila, sabendo que se eu deixar para o dia seguinte, não. Mas o meu processo de criação, enfim, é o seguinte. Eu atuo nos 3 campos, contos, crônicas e agora também nos poemas. Vai depender muito daquele dia mais negro, daquele dia mais amado, daquele dia mais depressivo, por qual das 3 vertentes, e também tenho artigos que eu escrevo, por qual dessas vertentes eu vou... Mas é o seguinte, eu escrevo cada fragmento, não perco nenhum, Jaqueline, nenhum. Se tiver uma frase que eu vá perder, eu peço, como pedi outro dia, um guardanapo daqueles bem vagabundos, transparentes, num boteco, e perguntei, alguém tem uma caneta que não seja muito fina? Para não... E escrevi a frase, guardei na bolsa. 5 dias depois eu olhava e dizia, que diabo é isso? Já sei o que é. Porque se eu perder aquela frase, o pensamento já vai. Eu acho que tudo é válido e acho que é por isso que nós, que somos da área, somos tão malucos. Graças a Deus. Santa insanidade, porque, gente, desculpe, gente certa é muito chato. Olha só, a Vai, respeito Giovanni. do crônica, conto e poema. Fiz um concurso de literatura, Brasília, uma festa, e lá eu defini da seguinte forma. Conto é quando o autor conta uma história. Ele pode contar em prosa poética, pode contar como forma de crônica, mas se ele define que ele está contando uma história, para mim eu conto. Crônica, para mim, é uma forma de você tratar do cotidiano. Prosa poética, conto, você pode contar uma história dentro de uma crônica, ou através de um ensaio, um artigo, um texto, uma reflexão. Isso, para mim, é uma crônica. Qualquer forma que você trate dos pensamentos do momento. E um poema, ao meu ver, é quando você faz uma relação de pensamento, quando você faz uma comparação, quando você trata uma coisa como outra, quando você poeticamente se refere àquelas coisas que você quer tratar, quando você faz metáfora, basicamente. Só isso. A única forma que eu tenho para diferenciar uma associação. É isso. Essas 3 formas. Tá. Assim, para mim ainda é muito intuitivo mesmo. Eu não tenho tanta técnica assim.